A violência doméstica aumentou 40% ou mais durante esse período de quarentena aqui no Brasil. E muita gente está deixando de denunciar por medo de represália, um medo que também aumentou durante essa quarentena. Esse é o tema da entrevista de hoje no programa Consenso. A Márcia Garcia é microempresária, promotora legal popular, é membro do Feminina, que é o movimento de mulheres de Santo André, no ABC Paulista, na Grande São Paulo. Ela foi presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, na mesma cidade, aqui no ABC Paulista, de onde é transmitido o programa Consenso. E ela fez parte da primeira Secretaria de Políticas para as Mulheres do Grande ABC. Márcia, gostaria de agradecer a sua gentileza em atender os nossos convites, e já dou início fazendo uma pergunta sobre: há realmente um aumento no número de casos de violência doméstica, não só nas regiões metropolitanas, como na região metropolitana de São Paulo, mas no Brasil inteiro? E esse aumento está sendo acompanhado também por um aumento mais do que proporcional, além da proporcionalidade, nos casos de subnotificação? Boa noite, Léo. Está assim. Houve um aumento muito grande da violência doméstica agora, nesse período de isolamento social por conta da pandemia, por conta aí do Covid-19, tá? Só para você ter uma noção, antes da pandemia, numa situação normal, nos dias normais, né, a violência contra a mulher, ela aumentava nos finais de semana. Havia um crescimento, tá, das notificações de violência nos finais de semana, sábado e domingo, por conta de que os agressores, os autores da violência, né, estavam de folga do seu trabalho e a violência ocorria, né? Por isso, né, justifica a briga do movimento de mulheres por delegacias das mulheres 24 horas, especialmente aos finais de semana, tá? Bom, quando iniciou o isolamento social, que foi em março, né, o Disque 180, tá, ele relatou um crescimento de 40% nas denúncias de violência doméstica em relação a abril de 2019. Então, né, teve um aumento de abril de 2019 para 2020, teve um aumento de 40%, de acordo com as informações do Disque 180, que é divulgado pelo Ministério da Mulher, tá? Só para você ter uma ideia, Léo, de 14 de março a 31 de março já havia, né, um aumento de 18% nas denúncias do Disque 180, tá? Só para você ter uma noção, tá? Então, teve sim um aumento em todo o Brasil. O Disque 180 é todo o Brasil. Teve no Brasil, teve 40%, tá? Agora, se a gente vir para o estado de São Paulo, a coordenadoria do núcleo de gênero, né, do estado de São Paulo, ela fez um estudo durante agora esse período de pandemia, tá? Desde março, os flagrantes de violência doméstica aumentaram em 51,4%, ou seja, o agressor ele foi flagrado violentando a mulher, tá? Então, 51,4%. As medidas protetivas de março para cá, elas aumentaram em 29,5%, tá? Então, assim, houve, né, um aumento significativo no Brasil como um todo. Ele teve um aumento aí de 50%, se a gente colocar o Brasil todo, tá? E eu queria também, Léo, passar um dado interessante para você. O Magazine Luiza, você sabe o Magazine Luiza, né? Ela tem
um app de venda. E dentro deste app de venda, ela tem um botão que se chama Você está em violência doméstica? Se você estiver, você aciona esse botão, tá? O Magazine Luiza divulgou que teve um aumento de 450% de acionamento desse botão durante a pandemia, tá? Isso talvez nos sugira alguma coisa a mais, né? Porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de todas as classes sociais, todos os estratos sociais. Agora, você está falando de um caso específico, uma informação jornalística importante, o próprio Magazine Luiza tem um dado importante aí, e o Magazine Luiza já tem um público mais específico. A classe média, ela está dentro de casa. E isso pode significar que esse aumento, ele foi específico, ele foi maior dentro da classe média? Pode ter acontecido isso, Márcia? Então, Léo, a violência doméstica ela é absolutamente democrática, né? Você sabe que ela acontece em todas as classes sociais, né? E não dá para dizer que ela acontece em menor proporção em classe A, B ou C, entendeu? É claro que as mulheres que estão lá na periferia, né, elas acabam sendo mais vulneráveis, né? Mas há todos os tipos de violência, inclusive o da violência doméstica, né? Mas o que a gente pode afirmar, Léo, é que a classe média no isolamento, as mulheres elas estão em contato com os agressores 24 horas por dia, tá? Na classe média, o desemprego aumentou, né? Aumentando o desemprego, é dado também, e são estudos que comprovam, o uso de bebidas, de drogas lícitas e ilícitas também aumentam, porque em confinamento, com toda aquela ansiedade, a procura por uma válvula de escape é muito grande. Então, o que acontece? Essa mulher da classe média, que ela está ali confinada com o autor da violência 24 horas por dia, ela acaba acessando, né, meios, ferramentas como o da Magazine Luiza, porque nós também temos um dado interessante que o Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo divulgou. A violência doméstica aumentou, mas as notificações em boletim de ocorrência e os processos diminuíram. Interessante isso. Por causa do isolamento, talvez? Porque essa mulher fica 24 horas por dia em contato com o autor da violência e ela, muitas vezes, ela não consegue acessar uma delegacia. Como que ela vai sair de casa sem ele saber para ir fazer o BO, o boletim de ocorrência? E ela também pode estar pensando que depois eu vou ter que voltar para casa. Exatamente, Léo. Né? Então, dificulta, e por isso esse grande aumento nessas ferramentas, por exemplo, do 180. Você pode fazer uma denúncia anônima. O Magazine... Exatamente, você pode fazer. Né? Você está ouvindo o seu vizinho espancar a sua vizinha. Você pode ir lá, ligar no 180, fazer a denúncia, não se identificar. Entendeu? E aí, o que acontece? Essa mulher, como, por exemplo, o site do Magazine Luiza, é um app que ela tem no celular e ela pode pedir um socorro por ali, entendeu? Só que para ela ir à delegacia, vai ficar mais difícil, porque ela está 24 horas por dia ali em confinamento com ele, entendeu? Como que ela vai justificar? Como que ela vai falar para o autor da violência, estou indo na delegacia fazer um BO? E na hora que ela voltar? Márcia, como é que a gente pode explicar para as pessoas, as vítimas de violência doméstica, neste momento, pessoas que estão sendo vítimas nestes dias, durante esses dias, e ainda não fizeram a denúncia, estão sendo vítimas de violência doméstica, como é que a gente pode explicar para elas
que é do interesse delas fazer essa denúncia, sem que elas tenham um medo maior, porque um dos motivos da subnotificação é o medo. Outro motivo provavelmente é a dependência psicológica, a dependência financeira que o agressor, que o agredido, a vítima tem do agressor. Como é que a gente pode convencer as pessoas que nesse momento é importante que elas façam a denúncia? Então, Léo, primeiro que essa mulher, ela precisa se sentir segura, né? Ela precisa sentir segurança que ela vai estar, de alguma forma, protegida. Então, o que nós temos feito na prática, tá, Léo? Porque, como você disse, eu faço parte, né, das promotoras legais populares, e as promotoras legais populares nada mais é que uma rede, né, de mulheres que têm acesso aos seus direitos, tem toda a informação necessária, como que a gente deve acessar os nossos direitos, enfim. São mulheres que trabalham dentro de uma grande rede, auxiliando outras mulheres. E o que nós temos orientado essas mulheres? Hoje, devido a essa subnotificação, no estado de São Paulo, foi criado um boletim de ocorrência virtual. Então, você vai lá no Google, boletim de ocorrência de violência doméstica. Você acessa e faz o boletim de ocorrência através do site ali virtualmente, entendeu? E é muito simples, é muito fácil, tem o passo a passo, você vai fazendo o boletim de ocorrência e depois eles vão entrar em contato com essa mulher através de um telefone, de uma forma segura. Mas muitas vezes, Léo, o que acontece? A mulher, ela não está preparada e ela não quer fazer, ela não está segura que ela precisa fazer o boletim de ocorrência. Mas ela precisa tomar uma atitude em relação a essa violência. Então, o que nós temos orientado? Procurar os centros de referência, de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Esses centros de referência, Léo, eles acolhem essa mulher, têm uma escuta com assistente social, com uma psicóloga, tá? Ela vai orientar essa mulher, né, como ela deve fazer esse boletim de ocorrência, e quando ela quiser, na hora que ela quiser e da forma que ela quiser. Mas esses centros de referência vão fortalecer e acompanhar essa mulher para que ela se fortaleça e se sinta preparada para enfrentar esse embate judicial, entendeu? Que é uma questão de trabalhar o psicológico. Exatamente. Por quê, Léo? Você trouxe algumas coisas aí na sua fala. Por exemplo, a mulher em situação de violência doméstica, você já deve ter ouvido isso, né? Ela apanha e fica lá, né? Mulher de malandra, ela gosta de apanhar, não sei o quê, enfim. A sociedade julga essa mulher de todas as formas, de todos os jeitos, enfim, tá? Só que, Léo, essa mulher não sai, não rompe esse ciclo da violência por vários fatores. Alguns você já trouxe. Autonomia financeira é o principal, né? A dependência afetiva também é um fator que não deixa que a mulher, né, ela encerre esse ciclo da violência. Insegurança, julgamento da sociedade, porque uma coisa é fato, Léo, todo mundo critica. Quando essa mulher tenta romper com esse ciclo, né, os próximos dela são os primeiros a desencorajá-la e dizer: mas pensa, ele é um homem trabalhador, ele sempre deu tudo que você quis, não, você tem que ter um pouco mais de paciência, sabe? Então, assim, todos esses detalhes, né, levam que essa mulher recue
e não leve à frente, né, uma denúncia para chegar no boletim de ocorrência, para romper com esse ciclo, para buscar lugares que vá fortalecer ela. Então, tem todos esses fatores aí, Léo. Nós temos também um assunto até mais delicado, ainda mais delicado do que esse. Nós temos também, às vezes, a mulher, ela não toma nenhum tapa, ela não ouve nenhum palavrão, nenhum xingamento, mas ela se vê obrigada pelo marido a manter relações sexuais todos os dias. E ela, muitas vezes, não vê isso como uma violência contra ela. Como é que a gente pode explicar que é uma violência contra ela? Então, Léo, não é não, né? E se eu não quero, ele não pode me coagir de forma nenhuma, mesmo que casada. Eu não sou obrigada a ter uma relação sexual com quem, no momento que eu não quero, entendeu? E isso é, sim, caracterizado uma violência sexual. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso fere a autoestima da mulher, isso deixa ela deprimida, né? Isso faz com que ela se sinta um objeto, né? Então, ela não tem que passar por esse constrangimento e ela tem que procurar, sim, ajuda, Léo. E nesses centros de referência são os melhores lugares para que ela se fortaleça em relação a isso. Porque não é fácil. Até 1988, se eu não me engano, as mulheres tinham obrigação, elas não podiam, porque era casada, então você tinha que, né, comparecer, né? Era a sua obrigação enquanto esposa. Não é. É uma violência de qualquer forma. É uma violência sexual. Entendeu? É uma violência sexual. E isso, centros de referência, através das técnicas, das psicólogas, elas fazem todo um trabalho de fortalecimento, inclusive para a mulher não se sentir culpada, porque ela não é obrigada a fazer uma coisa que ela não quer. Porque o sentimento de culpa é muito grande, Léo. Márcia, deixa eu acrescentar algumas informações aqui no nosso debate. É claro que a nossa conversa ela acaba se focando na situação, primeiro aqui da Grande São Paulo, de onde nós somos, mas também na situação brasileira, o que envolve dados culturais, costumes, etc. e tal. Ocorre que já temos informações da própria ONU de que houve um aumento de casos de violência doméstica nos seguintes países, além do Brasil, que você já nos trouxe: Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, China, Estados Unidos, Singapura e Chipre, dentre outros. E com base nisso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 9 de abril, soltou uma manifestação dizendo: tendo em vista as medidas de isolamento social que podem levar ao aumento exponencial da violência contra mulheres e meninas em suas casas, é necessário enfatizar o dever do Estado na devida diligência estrita com respeito ao direito das mulheres a viverem uma vida livre de violência e, portanto, todas as ações necessárias devem ser tomadas para prevenir casos de violência de gênero e sexual. Você vê o Estado brasileiro hoje, Márcia, preparado para tomar essas medidas pedidas tanto pela ONU quanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Léo, de jeito nenhum, né? Principalmente porque hoje, na nossa conjuntura, o Estado brasileiro, né, quem está à frente desse Estado brasileiro, ele é um dos que incentivam a violência contra a mulher, né? Quando eu tenho um chefe da nação que vai em cadeia nacional, quando ele está falando com o seu povo, ele diz que ele conversou com o filho dele, o 04, e o filho dele disse que ele pegou todas as mulheres do condomínio, e como ele ia lembrar da fulana, ou quando esse chefe de Estado se dirige às mulheres de uma forma desrespeitosa, dizendo que ela era muito feia para ser violentada sexualmente falando,
a gente pode afirmar que esse Estado está preparado, ele está bem representado para nos defender? De forma nenhuma. Né? Quando eu assisto, né, pelas mídias sociais e numa reunião ministerial, né, a ministra que está à frente da pasta da mulher diz, né, ela diz para o ministro da Saúde, que para moralizar o Estado passa pelo Ministério da Saúde, aonde ela sugere que ele deve vetar o direito de uma mulher que está garantido por lei que ela pode fazer um aborto legal em casos de, tá lá, por lei, violência sexual, contaminação pelo Zika, né? Fetos mencefálicos. Isso, né? E porque isso não pode, isso não é moral, isso não é de Deus. Então, o que nós mulheres podemos, qual a segurança que nós vamos sentir diante deste cenário, Léo? O Estado brasileiro, ele não está pronto hoje, na conjuntura atual, para proteger as mulheres em toda a sua diversidade, de forma nenhuma. Mas acho que a gente tem que manter a mensagem principal, amiga. E ainda existe a quem pedir socorro, né, Marcela? Existe, Léo, a quem pedir socorro, porque, felizmente, há uma construção que veio aí de vários outros governos, e existe, sim, tá, pessoas muito engajadas, né, na defesa dos direitos das mulheres. E eu posso citar aqui vários, Léo. Por exemplo, na cidade de Santo André, eu vou falar do local aqui, existe um centro de referência, que é o Vem Maria. Esses dias, faz uma semana, o Vem Maria, ele está atendendo através de WhatsApp. Tá? Então, tem 2 números, que depois, se você pudesse divulgar, a mulher vai lá, salva no celular, tá? Ela entra em contato e ela fala diretamente com as técnicas do centro de referência, que vai acolher e dar suporte para essa mulher através do celular, tá? Então, essa é uma ação muito, 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 muito boa, que foi agora, no momento da pandemia, que foi colocado. No estado de São Paulo, tem a promotora Gabriela Mansur, ela tem toda uma rede de advogadas, de defensoras públicas, de promotoras, enfim, que está fazendo trabalhos e também atende online, que também elas estão totalmente engajadas e conectadas para dar suporte às mulheres que estão em violência. Né? Também, Léo, o 180 também é uma ferramenta super importante de denúncia, tá? Então, quando uma denúncia cai lá no Disque 180, automaticamente ela é redirecionada para aquele município, né, ou estado, onde tem delegacia, a delegacia já é acionada, essa delegacia já começa uma investigação e já vai, né, coletar os dados. Para você ter uma ideia, uma vez eu consegui, através do Disque 180, né, ajudar uma mulher que estava em cárcere privado no sertão do Ceará. E você estava aqui? Você estava em São Paulo? Estava aqui em São Paulo. Como é que foi isso, Márcia? Foi assim, eu estava no Vem Maria, né? Eu trabalhava no Vem Maria na época, e uma promotora legal popular
ela ligou para mim, entrou em contato comigo, que a irmã dela estava em cárcere privado lá, e ela estava desesperada, e ela queria saber como que a gente podia ajudar essa irmã, né? Porque, né, a sobrinha dela, de 11 anos, passou uma mensagem para ela que a mãe estava em risco, né, e que o pai falou que, ao voltar do trabalho, ele iria matá-la. E que eu disquei, liguei no Disque 180, me identifiquei, nesse caso eu me identifiquei, falei que eu estava no centro de referência, né? Enfim, acho que deu 2 horas e pouco, me ligaram, né? Já tinham acionado a delegacia da cidadezinha, e eles estavam indo para o sítio, para o local onde ela estava em cárcere, para realmente averiguar se era verdadeiro e tal. Enfim, Léo, quando eles conseguiram tirar a mulher de lá, eles me retornaram no outro dia. Ela foi abrigada, ela foi para uma casa-abrigo, tá? E eles conseguiram tirar a mulher antes que o marido voltasse e desse cabo e ela virasse uma estatística. É importante, me parece, que aquelas pessoas que não estejam passando por uma situação de violência doméstica, mesmo que estejam hoje encerradas em casa por causa da quarentena, prestem atenção no mundo à sua volta, porque elas podem salvar vidas. É isso, Márcia? Obrigado. É isso mesmo, Léo. E para fechar, eu vou trazer um dado para você, já que você citou, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? A pedido do Banco Mundial, né, ele revelou que 43%, o Brasil teve um aumento de 43% de denúncias via redes sociais de vizinhos que escutam brigas de marido e mulher, entendeu? Então, as pessoas estão usando as redes sociais para denunciar as brigas de marido e mulher, violência mesmo, de agressão física, moral e verbal. Então, isso foi divulgado pelo Fórum Brasileiro e essa pesquisa foi feita a pedido do Banco Mundial para saber como estava a situação aqui no Brasil. Obrigado, Márcia. Obrigada, Léo. Espero ter contribuído.